Olá! Março é o mês internacional das mulheres. Então, durante esse mês, teremos apenas entrevistadas. Mulheres interessantes, inteligentes, com uma bela trajetória de vida, apesar de todos os obstáculos enfrentados numa sociedade patriarcal. A primeira convidada foi, nos anos 1960, Glamour Girl, na pequena Santo Antônio do Monte, onde nasceu. Ao mesmo tempo em que desfilava nas passarelas, era líder estudantil, lia muito. Mais tarde, já em Belo Horizonte, tornou-se bibliotecária, atriz, crítica de teatro, jornalista. Estamos falando de Dinorá Carmo, primeira presidente do Sindicato de Jornalistas Profissionais de Minas Gerais e do Brasil. E aí, Dinorá, você vem de uma família modesta, né? Mas onde a cultura era muito valorizada, não é? Sim, sim. Uma família tradicional, mas modesta. Papai e mamãe com uma prole imensa, 10 filhos. Eu sou a caçula. Papai, como o meu avô, era comerciante, padeiro. Ele trabalhava junto com os empregados. Mas ele era um padeiro diferente, muito habilidoso, poeta repentista e gostava muito de leitura. Enquanto o pão estava lá crescendo no fermento, como falava, enquanto o pão dormia, papai lia Dom Quixote, lia Cervantes. Eu cresci vendo o Dom Quixote magrinho e o Sancho Pança gordão. Muito interessante essas lembranças, porque Parece na minha casa... que você me falou também que teve uma professora que teve um ponto sim. fundamental na Tia sua vida. Maria Cândida, do Carme Oliveira, irmã de papai. Aliás, as irmãs de papai, todas muito cultas, inteligentes, artistas, tocavam piano, desenhavam, pintavam, estudaram, porque vovô era feminista. Ele falava, homem se arruma numa profissão. Minhas filhas mulheres, farei todo o sacrifício para mandá-las, e elas foram para internato fora, ao estudo, porque são bonitas, inteligentes. Se não casarem, terão uma profissão e serão independentes para não precisar de ninguém. Então, eu já nasci atavicamente como feminista. Eu lembro de mim com 9 anos de idade, já com atitudes meio feministas. Interessante. Apesar de ser muito feminina, vaidosa. Tanto que aos 20 anos, frequentando muita festa, eu fui glamour girl. Como é que foi essa história de Glamour Girl? Porque as pessoas acho que não sabem mais hoje o que significava isso, né, nos anos 60, né? Como é que era o concurso? Bom, Miriam, eram os anos dourados, né? Foi em 1963. Eu me preocupava com todos os assuntos. Intelectuais, políticos, sociais, eu estava em tudo dentro de Santo Antônio do Monte. Ajudava no teatro, na formação lá do jornal que Participava tinha. de carnaval, né? Carnaval também, fui rainha de carnaval, foliona, organizava blocos. Então, a cidade vivia, né? Assim, um clima cultural. E a gente copiava até de cidades maiores, até de Belo Horizonte. E estava iniciando, na década de 60, a valorização do glamour, da promoção Glamour Girl, porque o concurso de Miss estava muito em decadência naquela época. Depois daquele boom da década de 50, com Marta Rocha, Terezinha Morango e outras, houve uma defasagem. E começaram a valorizar o glamour em francês, ou glamour em inglês, né? Glamour Girl. Para valorizar a mulher não só no sentido assim de graciosidade e beleza, mas um somatório de coisas, de cultura, de inteligência, de traquejo social. Tinha entrevista, né, o concurso? Teve, e modéstia à parte, eu brilhei na entrevista. Que bom. Você lá falou dos seus gostos literários, que você já lia muito, né? Lia muito. Eu trabalhava... eu estudava e trabalhava. A partir da 3ª série ginasial, com que eu trabalhava na biblioteca da escola, Colégio Normal Senhora de Fátima, eu mesma já sustentava meus estudos. Com quantos anos isso? Eu estava com talvez 14 ou 15. Já trabalhava? Já. 14 e meio. Que eu sou da metade do ano. Eu sou de 15 de junho de 1943. Estou caminhando para 74 anos. Maravilha. Em junho agora. Maravilha. E no momento ainda 73. E me diz uma coisa. E fui glamour girl aos 20. Pois é, e me diz uma coisa. O interesse pelo jornalismo também veio da família?
Sim, porque todas os meus irmãos, 7 mulheres e 3 homens, gostavam muito de escrever. O meu irmão primogênito, Djalma, ele era muito inteligente, muito intelectual, escrevia muito bem. Minhas tias, tia Maracanda era poeta, fazia discursos maravilhosos. Quem elogiava muito os discursos dela era Tancredo Neves. Quando ia a Santo Antônio do Monte, hospedava-se na casa dos meus tios, que era chefe político lá, o marido dela, e ele sempre falava: das coisas mais belas que eu já ouvi foram os discursos de sua tia, Dona Maria Cândida do Carmo Oliveira. Tanto que ela é a patrona da Academia de Letras Santo-Antoniense. E me diz uma coisa, e a sua religiosidade? Porque você é uma pessoa, eu sei, extremamente... Não sei se a gente diz religiosa, porque você é ecumênica ao mesmo tempo. Eu misturo tudo. Como é que é? Olha, é muito engraçado, pelo seguinte, mamãe não era muito de religião. Ela não ia nem em missa. Sabe? Papai era católico. Eu acho que eu herdei isso, foi dele. Ele tinha uma fé muito grande. Então, eu fui criada na religião católica. Inclusive, ele tinha uma molduraria, o forte da molduraria dele eram quadros de santo, sabe? E, então, eu, muito curiosa, a religião sempre foi um apelo muito forte dentro de mim, esse religare com Deus, entendeu? E fiz tudo, né? Como manda o figurino. Batizada, crismada, primeira comunhão. Fui catequista em Santo Antônio do Monte. Catequizei crianças quando era professora, né, primária. Porque depois eu vim para Belo Horizonte. Então, eu já buscava outros caminhos. Eu me lembro, lá para 18 anos, eu já lia algo sobre budismo. Primeiro, o kardecismo, o espiritismo de Allan Kardec. Depois eu migrei, muito precariamente, claro, porque não tinha tanto acesso a livro, ao budismo. E por aí foi. E hoje eu misturo um pouco a formação católica, mas com o pé no espiritualismo, diria assim. O fio seria, então, o espiritualismo? Qual que é o fio que une isso tudo? A fé em algo maior? O quê? Na minha concepção... Não, a fé é uma só, é a fé que tem do cristianismo, que eu prezo e respeito muito, acho a figura divina do Cristo maravilhosa, mas há algo que o budismo me traz, e o espiritismo também, várias linhas, né, do espiritismo, até mesmo as religiões afros, que eu já pus um pezinho nelas, no candomblé, etc., é a reencarnação. Eu creio na reencarnação. E isso é princípio espírita. Isso não é princípio religioso católico. O catolicismo, o cristianismo católico, bases, né? Crê na ressurreição. Isso. Né? E os espíritas e espiritualistas acreditam na reencarnação. A gente volta. Isso. Eu queria até te fazer um agradecimento, que eu nunca tive a oportunidade de fazer, um agradecimento pessoal que me emociona muito, porque quando minha irmã faleceu, não é, na hora lá do velório, já na hora do enterro mesmo, não tinha quem encomendasse a alma dela, né? Sim. E eu sempre achei que nessas ocasiões, em todas, mas nessas principalmente, as palavras faltam. Tem que ter palavras, seja aniversário, seja qualquer comemoração, eu acho que a palavra faz falta. E você fez um ritual, né? Você conduziu um ritual de encomendação. Então eu sou muito grata. Dela. Eu sou muito grata porque eu acho que isso assume uma coisa mais, um plano mais espiritual, uma coisa, né? E fiz com muita fé e com muito carinho, porque eu admirava muito a firma, sua irmã. E eu sou muito. Tenho certeza que ela foi para os braços de Deus enquanto nós nos irmanávamos ali na oração. Sou grata a você o resto da minha vida, por isso. Agora, queria também, Dinorá, perguntar para você assim, você então tem um momento que a cidade fica pequena, né? Você vem para Belo Horizonte, então tentar viver aqui e tentar o vestibular de jornalismo. Não, antes do jornalismo, eu fiz a especialização em biblioteconomia para magistério primário. Eu era professora na minha cidade, dava aula em curso primário e também no colégio, admissão e primeira série, dava história e português. A cidade foi ficando pequena, eu era diretora social, eu fundei o Clube dos 40, que tinha muita atividade artístico-cultural, em teatro, jornal da cidade, etc. Mas a cidade foi ficando pequena. Mas aí você veio para Belo Horizonte? Vim para Belo Horizonte, fiz vestibular no Instituto de Educação e fiz um curso de 1 ano, mantido pela Secretaria de Estado da Educação. Olha como é que o ensino era valorizado.
Eles davam bolsa de estudo para a gente. E eu fiquei 1 ano fazendo a especialização para biblioteconomia para magistério primário. Terminado, eu não gostaria de voltar a Santo Antônio do Monte. E aí tratei da minha transferência e fiz o vestibular para teatro, porque eu sempre gostei muito de teatro. Tia Maria Cândida, que nós já falamos nela, me estimulava muito. Aos 6 anos eu já estava pisando em palco, recitando, e era também a declamadora oficial nas festas culturais, no colégio em Santo Antônio do Monte. Sempre gostei demais de poesia, de declamar Raul de Leone, Fernando Pessoa, Carlos Drummond de Andrade, Flor Bela Espanca, maravilhosa poeta portuguesa. Então, eu já trouxe toda essa carga cultural comigo, fiz vestibular para o TU, tive a sorte de passar em primeiro lugar e fiz um curso muito bom. Mas depois senti também que não era atriz que eu queria ser, sabe? Muita reflexão, muito estudo dentro do TU, e aí eu senti que o meu caminho era crítica de teatro, estimulada por quem? Meu querido e saudoso, todos eles, né? De saudosa memória, João Etienne Filho, meu professor de português e teatro brasileiro, Aide Bittencourt, nossa diretora, e Paula Lima. Todos falavam, você tem senso crítico, menina, você deve ser crítica. E eu já fazia muito trabalho de crítica literária em Santo Antônio do Monte, no jornalzinho de lá. Mas vamos fazer, então, um intervalo, Dinora? E a gente volta, então, daqui a pouquinho, já falando da descoberta, não só do teatro, mas principalmente do jornalismo. Até daqui a pouco.